Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui mais uma vez para fazer um videozinho sobre ideias, reflexões do comportamento humano. Hoje eu publiquei um artigo bem interessante que traz como título Como Vender Ideias. Aprender a vender ideias é convencer seu chefe. Na verdade, isso parte de algumas perguntas que são feitas continuamente comigo em treinamentos, workshops, enfim, mesmo nos atendimentos com meus clientes, se existe alguma estratégia que possa ser utilizada para a pessoa poder levar ao seu chefe, ao seu líder, à sua equipe, alguma proposta, algo inovador, ou de repente trazer recursos diferentes para a empresa, agregar valor de maneiras diferentes daquilo que a empresa tem como segmento, como padrão, ou que está ali intrínseco fortemente na cultura organizacional. E esse artigo eu baseei ele em algumas ideias que vêm da psicologia social, fundamentalmente ali no comportamento humano, e eu dividi ali 7 tópicos muito bacanas que vale a pena a gente refletir e de repente isso possa gerar em você alguns insights de como você trabalhar isso dentro da empresa, com o seu chefe, com a sua equipe, enfim, que possa te auxiliar de alguma forma a você gerar transformações, gerar mudanças que muitas vezes são necessárias, mas estão ali presas, estão ali acolhidas num cantinho sem ter a oportunidade de colocar em prática. Então acho que vale a pena esse videozinho. Antes de começar sobre isso, claro, quero agradecer a todos que assistem, a todos que me acompanham, a todos meus colegas, amigos, clientes, aqueles que estão assistindo pela primeira vez. Se gostar, deixa seu like, compartilhe, deixa seu comentário. Eu adoro ouvir a opinião das pessoas, isso me traz tanto prazer de estar aqui sempre contribuindo de alguma forma sobre essa proposta que eu tento continuamente aqui trazer para vocês, que é discutir o comportamento humano, discutir ideias comportamentais que vêm auxiliar no nosso dia a dia. Beleza, pessoal? Então aqui eu vou trazer 7 pontos que eu resumi fundamentalmente, que pode aí de repente gerar alguns insights em você. Claro que aqui é um resumo do artigo que eu escrevi. Eu vou deixar lá nos comentários o link do artigo para aquele que quer ler ele por inteiro, ler na íntegra, que ele está muito bacana, está bem embasado, ficou bem legal. E é claro que não dá aqui para a gente explorar tema a tema. Cada tema desse aqui, cada um desses 7 tópicos que eu coloquei aqui, representaria certamente um treinamento, uma videoaula pelo menos. Mas se você quiser que eu explore um ou outro desses tópicos, me escreva que eu monto uma videoaula disso e terei o prazer de explicar um pouco mais sobre esses tópicos, sobre abordagem de uma maneira mais complexa, de uma maneira que faça você efetivamente a entender o contexto como todo de cada um desses itens. Beleza? Eu estou aqui sempre à disposição e tudo aquilo que eu puder trazer de conhecimento, reflexões, pensamentos. É claro que eu fico muito empolgado, eu gosto muito de fazer isso. E se você quiser trocar essa ideia comigo e quiser que eu explore um pouco mais sobre algum assunto, faça isso, porque me cobre isso, que eu farei com prazer. Como tenho feito dos 70 vídeos gravados, muitos deles foram a pedido de clientes, de colegas e pessoas que acharam interessante eu discutir algum tema. Beleza, pessoal? Então, o que eu proponho aqui para você refletir? Vamos resumir essa ideia de convencimento, de persuasão, de uma maneira mais bem elaborada do que ficar ali no meio da autoajuda, como dizer assim, né? Use isso, use aquilo. Não, a ideia é você compreender o tópico e a partir dessa compreensão desse tópico, você criar suas próprias estratégias para que possa utilizá-la como abordagem junto ali ao seu líder, ao seu gestor, à alta gestão, aos executivos, ou mesmo à sua equipe. E ali eu começo nesse artigo falando que o primeiro tópico, talvez a base fundamental de um processo de convencimento, de um processo de você conseguir levar uma ideia a alguém, algo diferente a alguém, está na adaptação do discurso. E tem a ver, claro, com a comunicação verbal e não verbal. Isso vem ali desde Carl Rogers, que falava ali que o poder da comunicação está centrada na pessoa, ou seja,
Se a pessoa não está entendendo aquilo que você está falando, a incompetência é sua de não saber passar aquilo que você está falando para a pessoa. E é interessante que a comunicação, as pessoas se esquecem que está na comunicação o instigar das emoções. Ou seja, a maneira que você começa a se comunicar, a maneira que você se apresenta, a sua aparência, o modo de se vestir, o tom de voz, a velocidade da voz, os gestos, as expressões que você faz, a sua preocupação quanto à sua aparência, tudo isso são reforçadores quando a emoção de quem vai ouvir você. Então essa preocupação ela tem que estar muito presente quando a gente quer transmitir uma informação para outra. Ou seja, conhecer qual que é o público-alvo, conhecer qual é o vocabulário das pessoas com quem você vai falar, tentar antecipar qual é o melhor mecanismo de você se expressar, se é através do falar, se é através do falar utilizando imagem, se é através do falar utilizando técnicas ali que envolva sentimentos da pessoa, que ela possa ter sensações. Ou seja, existem caminhos que você tem que procurar compreender do seu público, daquele no qual você vai se dirigir a sua palavra, para que ele se sinta de alguma forma conciso com você, para que ele perceba que há uma relação, que há ali uma coerência entre você e ele. Quando você consegue alcançar esse tipo de coesão, é aquilo que se chama de rapport, ou seja, a pessoa se identifica com você e quando ela se identifica com você, ela se sente à vontade de te ouvir. E aí é que entra aquilo que se chama emoção, que entra sentimento. Você conseguindo fazer a pessoa se identificar com você, você também minimiza qualquer risco de ela desenvolver uma emoção negativa contra aquilo que você está falando. Ela fica mais aberta a ouvir você. Então, adaptar o discurso necessariamente quer dizer que você tem que procurar compreender a pessoa, estudar a pessoa com quem você vai falar, para ver qual que é os melhores meios, melhores mecanismos, a melhor estrutura verbal e não verbal. Tem pessoas que gostam, que são pessoas muito sucintas, então não adianta você ir lá com uma imersão de palavras, com um discurso longo. Tem pessoas que gostam de ouvir os detalhes. Então é melhor você preparar ali, dentro do seu discurso, quais são os detalhes que são importantes mostrar para ela, para que se sinta à vontade. Tem pessoas que gostam de falar, que gostam de ter uma conversa, mas da linha informal. Então, tudo isso é importante você entender na hora de você criar essa adaptação de como fazer seu discurso à pessoa que vai te ouvir. Dicas importantes aqui: qual é a posição do meu público sobre o assunto, ou seja, o que ele será que ele já teve a chance de ouvir algo daquilo que eu quero falar? Qual que é a posição dele? Como ele reagiu sobre isso? Ou seja, você tem que saber realmente, estudar realmente, para ver se você está falando algo inédito, algo que seja original, seu. Se você está fazendo algo que alguém já pensou, que já tentou levar isso para ele, tudo isso importa na hora de você montar uma estratégia de como fazer esse discurso. E isso tem a ver justamente com o segundo tópico, que é enquadrar a ideia. Ou seja, não adianta você só ter esse discurso muito bem elaborado se esse discurso não couber a uma situação, a uma condição, a uma necessidade. Você tem que enquadrar essa ideia para que a pessoa se sinta ali um despertar de um certo interesse, de querer ouvir mais, de querer perceber que aquilo realmente tem uma certa coerência com a necessidade da empresa, com a necessidade do departamento, com a necessidade da equipe. Ou seja, você tem que, de uma maneira, trazer a sua ideia dentro ali de uma formatação para se apresentar isso, ou seja, montar esse discurso de uma maneira bem elaborada, mas que faça parte também do enquadramento, de uma necessidade. E aqui vem uma dica muito bacana, e essa dica, ela vale para muitos que têm aí medo, que têm aí o receio de levar a ideia, de trazer algo novo, ou discutir temas que talvez não seja discutido com o seu gestor, com o seu chefe, que é aquilo que as pessoas falam. Mas a empresa não vê uma necessidade disso.
O bom vendedor de ideias é aquele que cria uma necessidade. Eu falo isso porque eu já fui gestor, já estive à frente de grandes projetos, já fui líder, enfim, eu já tive a oportunidade de experimentar esses cargos gerenciais, frente de projetos ou frente de responsabilidades com equipes muito grandes. E uma das coisas mais difíceis quando uma pessoa está nessa posição é ele ter tempo para pensar fora da caixa, ele ter tempo para tentar olhar outras condições, outras possibilidades, outras realidades, inovações, outras estratégias, porque aquilo toma muito tempo, muito processo cognitivo, muita atenção, muito foco. E a pessoa, quando está numa posição de maior hierarquia, necessariamente ela tem um acúmulo de responsabilidades que toma ela por todo. E muitas vezes alguém ali da equipe, um gerente, um líder, ele tem algumas estratégias, algumas ideias que realmente podem ser inovadoras, pode trazer algo muito bacana para a empresa, ganhos muito legais para a empresa. Mas a pessoa que toma a decisão não tem conhecimento disso. Então, esse tópico que fala enquadrar a ideia é você conseguir modelar o seu discurso, trazer essa proposta e enquadrar e demonstrar para o seu líder, para esse gestor, para essa pessoa que toma a decisão ou as pessoas que tomam decisões, você conseguir mostrar a importância disso, você conseguir levar efetivamente quais são os ganhos, o que aquilo pode trazer de diferente, o que aquilo tem o que aquilo tem de melhor, de mais valor, que pode atribuir mais valor do que o hoje não faz. Ou seja, esse tópico de enquadrar a ideia, ele é fundamental para todo aquele que quer, enfim, se tornar um vendedor de ideias, que quer efetivamente levar algo para algo diferente, algo inovador, enfim, alguma estratégia nova para a empresa, para o time, para o negócio. Então, é preciso saber enquadrar isso. Não é simplesmente chegar lá e falar, faça isso, faça aquilo, é isso, é aquilo. Não. Tem que mostrar ali quais são os valores atribuídos quando a empresa adotar aquele modelo, ou adotar aquele recurso, ou adotar aquele projeto, ou adotar aquela ferramenta. É preciso levar isso com atributos de valor. Então, dicas aqui: como posso ligar minha ideia à prioridade da organização, como posso descrever melhor os benefícios que isso tem a agregar, como posso ligar as outras ideias que já receberam atenções e não foram aprovadas, como posso detectar uma oportunidade para que eu possa levar isso adiante. Ou seja, enquadre isso. Então você percebe que aqui existem 2 pontos fundamentais que eles se caminham. E a proposta desses 7 tópicos que eu trouxe é justamente uma linha que um se soma ao outro, que é saber fazer, adaptar o discurso, dentro desse discurso levar uma construção de como enquadrar isso à necessidade da empresa, à realidade da empresa, de uma maneira que a empresa entenda que aquilo realmente tem valor, tem algo a agregar. E o terceiro tópico é justamente a continuação disso, que é administrar as emoções quando for apresentar esse projeto. E a palavra emoção, ela é o fato determinante em toda e qualquer comunicação, toda e qualquer relação que você tem, seja com quem for. Ou seja, você tem que se preocupar e não fazer uma apresentação de algo para um líder, para um gestor, ou mesmo para a equipe, de maneira que você infrinja a perspectiva da pessoa sobre o potencial, sobre os valores dela. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que a gente tem que apresentar uma ideia, a gente tem que apresentar uma ideia para outra pessoa, mas sabendo que a outra pessoa ela pode agir de uma maneira meio que, como se diz, meio repressiva. Ela pode entender aquilo que você está mostrando como algo que você não está concordando com ela, ou como algo negativo, ou ela pode interpretar aquilo como desafio, ou como que você quer ser maior, demonstrar algo a mais, ou ser uma pessoa talvez que queira, enfim, como se diz,
Você pode desenvolver na outra pessoa algum tipo de sentimento, algum tipo de emoção negativa, porque a outra pessoa pode se sentir desvalorizada a partir de uma ideia que você teve que não pertence a ela. E esse tipo de vaidade acontece muito na liderança, acontece muito na chefia. Às vezes as pessoas que estão em cargos maiores, eles não gostam de receber ideias, projetos de pessoas que estão num patamar abaixo dele, porque ele se sente aquilo como um desafio, como algo negativo. Então, uma das preocupações muito grandes que a gente tem que ter no fato, quando a gente vai apresentar uma ideia para outra pessoa, é que nós façamos isso de uma maneira muito harmônica, ou seja, é preciso criar aquele rapport antes, criar um tom ali de comprometimento, de respeito, de uma circunstância, um ambiente que seja passível da pessoa ouvir, da pessoa e de você também ouvir a pessoa. Não pode ser uma maneira imposta, uma colocação de uma maneira muito resoluta, muito direta. A gente tem, muitas vezes tem que partir dos adereços que as técnicas comportamentais, da linguagem, da comunicação possam nos auxiliar a criar como se diz, essa situação para que ela seja harmônica, para que ela seja uma situação feliz. E isso é comum acontecer em ambientes de empresas que têm uma estrutura de hierarquia. É muito difícil, ou as pessoas se sentem um pouco acuadas quando tem que ouvir ideias que fogem daquilo que não se está estabelecido dentro da empresa, ou que seja diferente, ou que gera uma necessidade de mudança. Então, tem que haver uma estratégia para que você não afrinja, você não ultrapasse as emoções da pessoa. Você tem que saber conduzir esse processo. Por isso que eu falo que todo o processo de convencimento, principalmente quando a gente está levando ideias novas, propostas novas, seja de ferramentas, seja de modelo de gestão, seja de modelo comportamental, enfim, principalmente que vai tocar de alguma maneira a cultura organizacional, é um processo, não é um processo imediatista, é um processo de médio prazo e muitas vezes de longo prazo, porque você tem que preparar o ambiente e as pessoas para isso. Então tome muito cuidado quando você for levar essas propostas, essas ideias para o seu gestor, para os altos executivos, enfim. Pense sempre, pense sempre, se você colocando na posição dele, se coloca na posição dele, como você falaria com você mesmo sem agredir, sem parecer um tom como se diz, de insatisfação, ou de rebeldia, ou enfim, qualquer coisa que possa gerar uma alucinação no ouvinte, naquele que está ouvindo, naquele que está prestando atenção em você, sem gerar qualquer tipo de emoção negativa, qualquer tipo de alucinação. Então, saber falar as palavras certas, mostrar ali quais os objetivos que você quer atingir, qual é a preocupação fundamental que você tem sobre aquele assunto, e por isso mesmo você está levando essa ideia, o que você tem de dados que possa auxiliar ali a completar, a contemplar o pensamento dele, para que ele perceba que realmente é um assunto bacana, é um assunto legal, no qual ele pode participar ali como voz ativa, como um dos criadores de algo novo, de uma proposta melhor para a empresa, para os resultados da empresa. Essa ideia tem que estar direcionada também à perspectiva de mercado da empresa, aquilo que está fora dos muros da empresa. A ideia, ela tem que ter de uma maneira, você tem que demonstrar quais são os ganhos verdadeiros e o quanto aquilo é necessário, é importante, e que ele, esse que vai decidir, esse que está te ouvindo, o quanto ele é importante para esse projeto, o quanto ele é importante para que as coisas se tornem melhores. Mas isso sempre com um toque na preocupação que essa conversa seja saudável, seja uma conversa inteligente, uma conversa sem verdades, sem absolutismos, sem incisões, e seja uma conversa leve. Um outro ponto fundamental, isso eu vejo em todas as empresas e muitas pessoas que foram meus clientes ou que são meus clientes, que é não saber o tempo certo de fazer a abordagem.
Não adianta você querer, você pode ter a melhor ideia, a melhor proposta, o melhor negócio, uma resolução de um problema muito bacana que ajudaria em diversos outros processos, mas não adianta você ter tudo isso e apresentar na hora errada para a sua gestão, para seu líder, para os executivos, para a sua equipe. Você tem que ter ali o tato de perceber se é o momento certo, se está havendo algum movimento, houve um movimento ali na empresa, de repente a pessoa importante saiu, está vendo ali um movimento esquisito, talvez seja o momento certo de você mostrar, olha, eu tenho uma solução que talvez possa ajudar. Ou o momento que a empresa está dentro de um clima organizacional, que a qualidade do ambiente esteja saudável e você percebe que as pessoas estão ouvintes a novas ideias. Ou quando o mercado, ou quando, sei lá, o número de clientes tenha diminuído, ou os clientes têm exigido tem buscado outras necessidades para contratar de vocês. Ou seja, você perceber qual é o momento que você pode contribuir com o seu projeto, com a sua ideia, com a sua proposta. Agora, tem pessoas que erram o time. E não é que o projeto dele é ruim, não é que a ideia é ruim, não é que o processo é ruim, enfim. É justamente porque errou o tempo de conversar com as pessoas. Então a gente também tem que estar muito alinhado que existe o tempo certo, as pessoas estão no tempo certo. Eu me lembro que um dos projetos que eu participei tinha ali um modelo de um software de gerenciamento de projetos que era muito bacana, ele era 1000 vezes melhor do que o que nós usávamos. E eu não dei ouvido, porque estava um negócio tão tenso, que a pessoa que me abordou, ela não soube encontrar um momento de paz que eu pudesse dar ouvido àquilo, porque ia mexer com um monte de pessoas, ia fazer uma movimentação muito grande. Aquilo para mim me soou, me gerou dentro de mim um sentimento muito ruim, porque eu falei, não é hora para perder tempo com isso. E na verdade era a hora, porque aquilo teria adiantado o projeto 1000 vezes, teria acelerado tudo. Eu poderia perder 3 dias, mas ia adiantar 1 mês de projeto. E eu não soube ouvir, mas a pessoa também não soube esperar o tempo certo. Ou seja, tem o tempo certo para as coisas, e isso não é demérito, não foi nem da minha parte e nem da outra parte, foi uma questão de casamento, de preparo, de estar atenado a perceber qual a movimentação que está acontecendo na equipe, no projeto, no departamento, na empresa, para que você saiba pegar o time certo. O outro é siga as normas. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Não adianta você querer reinventar estratégias e achar que essas reinvenções, essas manobras vai levar você a algum lugar. Você tem que entender a cultura organizacional, você tem que entender como as coisas funcionam dentro da empresa. Por exemplo, existem empresas que são muito formais, que tudo que você tem que fazer tem que ser dentro de uma estrutura formalizada. Então, siga as normas, utilize dessa formalização. Se tem que ser por slide, se tem que ser por um workshop, se tem que ser ali por uma apresentação, quem são as pessoas que você tem que convidar, ou seja, siga as regras que hoje faz parte da cultura. Não tente ultrapassar isso, não tente mudar isso para querer apresentar algo. E para isso você tem que saber primeiro se você compreende as regras, se você está ligado de como funciona a estrutura, como funcionam as pessoas que participam ali, como funciona, quais são os maneirismos, como é a parte da hierarquia, da burocracia, da gestão, qual é o processo para você levar algo adiante e apresentar isso. Tem empresas que têm os papos informais e às vezes através da informalidade vira algo formal. Então, se você tiver essa oportunidade, bacana, vamos conversar com várias pessoas informalmente, porque o ambiente permite isso. De repente, uma estrutura muito mais horizontal, então o ambiente permite você falar com várias pessoas de várias áreas, de vários departamentos, de responsabilidades, e aí informalmente você vai ouvindo cada um, o que eles entendem, o que pode agregar, o que não pode, ouvir a opinião ou não ouvir, e aí você construir uma apresentação bacana para efetivamente levar as pessoas a tomar decisão. Mas nem todas as empresas têm esse tipo de perfil.
Tem empresas que são mais engessadas, tem empresas que são mais abertas, tem empresas que usam do modelo de portas abertas, ou seja, você não precisa seguir a hierarquia, você pode ir direto, você pode sobrepor o seu chefe, enfim. Mas não tente mudar isso, não tente quebrar as regras, porque senão você mesmo vai arranjar um problema para você que não necessariamente seria necessário. Talvez você perca uma grande oportunidade de estar ali apresentando um diferencial e ele não ser ouvido, muito pelo contrário, ser criticado, ser recusado e você ainda sofrer represárias porque você não seguiu as normas, as regras, o como você deve fazer esse tipo de abordagem, a maneira, enfim, qual que é o caminho certo. Outra dica que eu sempre digo para as pessoas é: não deixe essa ideia só com você e só com uma outra pessoa. Converse com outras pessoas. Faça outras pessoas participarem, ouça as outras pessoas, vê o que as outras pessoas têm para ouvir, vê se tem alguma pessoa que pode te ajudar a levar a sua ideia, que pode auxiliar você, que comprou aquela proposta sua, que comprou aquilo que você tem a apresentar e ajude você a chegar às pessoas certas, ajude você a encontrar caminhos. Ou seja, ouça também as outras pessoas, qual é a opinião, o que eles pensam disso. Pô, pessoas que compraram a ideia, beleza, as pessoas que não compraram, por quê? Vamos discutir, deixa eu ouvir seu ponto de vista, sua opinião, para que você possa agregar mais e mais pessoas a seu favor. Quanto mais pessoas estiverem do seu lado, mais fácil você consolida a gerar algum tipo de impacto dentro de uma proposta que você tem a oferecer para a empresa, dentro daquilo que você tem a dar à empresa. Então, envolva as pessoas, faça isso, quebre essa ideia narcisista, essa ideia egocêntrica, essa ideia de que é meu, não, cara, converse, coloque outras pessoas na conversa, coloque outras pessoas no projeto, ouça, mude o que for necessário, você vê, isso aqui, eu queria que fosse assim, mas eu estou ouvindo a opinião das pessoas, talvez eu não consiga tudo isso, mas eu acho que isso aqui já é bacana, isso já é um ponto muito positivo para a empresa, para a equipe, para o departamento, enfim. Então, envolva as outras pessoas de alguma forma para que você possa agregar mais valor ao seu projeto, à sua ideia, ao que você está fazendo. E o mais importante de tudo, que é quando for apresentar algo para uma empresa, quando for vender algo, quando for tentar convencer uma pessoa de uma ideia, de uma proposta, de um projeto, que dentro dela esteja as soluções. Ou seja, tem que ter um porquê. Não adianta o projeto ser apresentado, pode ser o melhor do mundo. Se ele nem dentro dela não tiver por que isso? Isso vai solucionar o quê? Então, você tem que trazer junto soluções. Você tem que trazer junto o motivo, o que isso vai impactar, tangível ou de intangível, o que isso vai levar de ganho para a sua equipe, para a empresa, para as relações, enfim, o que isso traz de agregados. É preciso ter solução, é preciso que aquilo represente uma solução. Não é simplesmente levar uma ideia, não é simplesmente levar uma ideia. Se ela não estiver vinculada, relacionada de alguma forma com uma solução de algo. Ou seja, a pessoa que vai comprar, principalmente quando a gente fala de cargos, executivos, essas pessoas elas têm que enxergar na cabeça delas e tem que fazer a pessoa visualizar na mente dela a solução para algo. Porque senão você não vende. Você tem que fazer a pessoa enxergar uma solução. Tem que fazer a pessoa perceber que aquilo soluciona alguma problemática que não tinha antes uma solução, ou que não tinha antes um encaminhamento, ou não tinha antes uma visão que aquilo acontecia. Você tem que fazer a pessoa enxergar uma solução. Se você não fizer isso, os 6 passos anteriores não vai valer para nada. Tá bom? Então sempre traga na sua consciência de que tudo que você for levar para alguém tem que representar uma solução de algo. Você tem que sempre agregar, linkar ao fator.
a algo que esteja, que se faça, que se torne efetivamente necessário. E essa solução tem que aparecer na mente da pessoa. A pessoa tem que enxergar aquilo como solução de algo. Beleza, pessoal? Então, por fim aqui, é claro que eu deixei aqui alguns pontos fundamentais para dica para você com você. Que é o seguinte, não queira assumir todas as batalhas, não queira ser responsável por todas as ideias, por todos os processos, por todas as transformações. Escolha as batalhas que você quer enfrentar dentro da sua empresa, dentro do negócio, dentro da sua equipe, dentro do seu projeto. Não queira comprar todas as brigas. Quem quer muito sai muito machucado e às vezes ferido ao ponto de não conseguir voltar. Você entendeu bem o que eu quero dizer? Ou seja, não vale a pena comprar todas as brigas. Compre aquela que você efetivamente se reconheça, que faça muito sentido, que você pensou estrategicamente a importância do seu posicionamento, da sua ideia, desta mudança para você, para o time e para a empresa. Tem que haver essa relação, tem que ser uma solução que efetivamente gere ganho, valor para a empresa. Mas nem todas as batalhas valem a pena. Existem aquelas que você vai efetivamente perder seu tempo, vai sair machucado, vai passar o limite sobre algumas pessoas, sobre algumas perspectivas que talvez não vale a pena você comprar essa briga. Então, pense bem, perceba bem o status quo da empresa, perceba bem as pessoas. Por isso que eu falo, essas 7 regras são fundamentais, porque se você seguir elas, você consegue justamente compreender em qual ponto você está dentro de um projeto, dentro da organização, e quais as suas capacidades para lidar com algo que você queira levar à frente, de algo inovador, algo diferenciado, que venha fazer diferença para a empresa. Mas tenha consciência, não compre todas as brigas, porque você não vai conseguir. Também combine estratégias, além dessas 7 que eu coloquei aqui, desenvolva outras ideias, outras estratégias, no qual você possa ali colocar no papel e falar, eu tenho um plano 1, eu tenho um plano 2, eu tenho um plano D. Se eu não for por aqui não deu certo, eu tenho um plano B. Pelo plano B pode me auxiliar aqui, se não é esse caminho, eu posso tentar por esse caminho, posso tentar por esse tipo de abordagem. Ou seja, combine as estratégias para que você não morra na praia, que você possa ter recursos, caso não dê certo você ter outras ferramentas na sua caixinha ali, que possa levar você para um direcionamento por outros caminhos. Aqui eu sempre falo, esse tipo de abordagem é muito legal quando você tem um bom coach do seu lado. Um coach te ajuda muito você mesmo quebrar seus paradigmas, você mesmo quebrar as suas crenças e ampliar um pouco a possibilidade de uma visão sistêmica para que você consiga construir esses outros planos, ter uma visão mais aberta, mais ampla, mais sistêmica mesmo, para que você consiga construir outros planos, outras estratégias que, se uma não der certo, você tem outro caminho, ou seja, você consegue ter ali um leque de ferramentas maiores. Por isso, nesse momento, um bom coach ajuda. Outro ponto fundamental é aborde o público certo. E aqui é um resumo de tudo que eu falei. Não tenta cortar caminho, não tenta passar o seu chefe. Primeiro converse, siga a regra. Veja quais são as regras que estão no jogo, que está ali no tabuleiro, e siga elas. Porque muitas vezes a gente leva isso para um chefe, leva isso para um gestor, ele está ali sobrecarregado, dá pouca atenção, coloca isso na gaveta, e você precisa muito fazer aquela movimentação e quer passar por ele e levar direto para o seu chefe. E aí, normalmente, quando a gente ultrapassa nossa posição hierárquica e pula ela e vai direto lá para as cabeças, a primeira pergunta que eles vão fazer para você é: por que seu chefe não está aqui? E aí você vai ficar com um nó na garganta que pode ser o começo do seu fim na empresa. Então siga as regras, tenta usar de todas as artimanhas de convencimento, criar o rapport, saber se comunicar, escolher o tempo certo, a estratégia certa, ou seja, não tente cortar caminho, porque quase sempre isso leva ao fracasso. Então tenha muita preocupação com o público seu.
E por fim, pessoal, por mais que a gente tenha estratégias, por mais que a gente tenha domínio de fazer esse caminho, de movimentar a empresa, de construir ideias, a gente nunca pode replicar uma mesma estratégia para outro negócio, para outra questão, para outra necessidade. Porque departamentos, empresas, cultura organizacional, todas elas são singulares, como nós, como seres humanos, somos singulares. Aliás, uma empresa são pessoas, uma cultura organizacional é o resultado da soma das pessoas, é um sistema, e cada sistema tem a sua identidade. Então, cada tipo de abordagem, cada público é diferente um do outro, cada departamento é diferente, cada empresa é diferente, cada equipe é diferente, cada projeto é diferente. Não tenta usar as mesmas ferramentinhas, não. Você tem que estar aberto a sempre estar desenvolvendo conhecimento e habilidades para lidar com pessoas diferentes. E esse é o grande segredo de um bom vendedor de ideias. É aprender. Aprender com os nãos, aprender com o sim, aprender com as dúvidas, aprender com o respeito, aprender com o desrespeito, aprender com a porta batida na cara, aprender com a porta aberta, aprender com o sim, com o não. Ou seja, você tem que trabalhar esse você e se permitir estar suficientemente vulnerável para que o conhecimento chegue até você de uma maneira muito ampla, muito capaz de você sempre ser uma pessoa melhor. Beleza, pessoal? Eu vou deixar ali nos comentários o link do artigo completo. O artigo ficou bem bacana, vale a pena a leitura. Espero que tenha gostado desse vídeo e até o próximo. Grande abraço e muito obrigado. Não se inscreva em se inscrever no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe, ajude a gente a levar essas ideias de comportamento humano para mais pessoas. De repente a gente cria aqui um grupo, uma comunidade que tem muitas ideias para se trocar, muito conhecimento, muita coisa nova que a gente pode aprender com nós mesmos. Juntos aqui a gente pode crescer muito e sempre se tornar uma pessoa melhor. Valeu, grande abraço, tchau, tchau!